Boa noite, rapaziada. Boa noite para quem tá aqui ao vivo comigo. Boa noite para você que tá assistindo o vídeo nessa madrugada, tá? Quem tiver na madruga, eu tô ainda ao vivo, longe aí. É só acompanhar no NOQD lá na roxinha na Twitch, tá? Então você que tá vendo esse vídeo aqui, vídeo exclusivo do YouTube em live aqui na Twitch. Então, primeiramente, tem um fundo do Abel Ferreira para a gente trocar uma ideia a respeito de uma declaração de um jornalista e também sobre o caminho que o Palmeiras utilizou para apoiar o Abel Ferreira, tá? Ou seja, o clube, aqui a gente vai separar as coisas, né? O clube entende que o trabalho do Abel tá no caminho certo, beleza? Foi uma coletiva de imprensa importante, foi uma coletiva de imprensa na qual a única coisa que eu concordo com o jornalista aqui, que eu quero reforçar, é que se vocês voltarem no pós-jogo e perceber bem ali no trecho final que o Abel sobe um pouco ali o tom dele, eu fiquei constrangido porque a gente jogou contra o Guarani, pessoal. A gente ganhou de 4-1 de uma equipe fraca. E cara, eu até citei lá na coletiva, parece que, imagina se o Klopp enfrentasse o Middlesbrough, ou eu citei dois times lá, acho que foi o Middlesbrough e o Sheffield, que veio na minha cabeça ali, mas podia ser o Luton tal, sabe? Aqueles times ali mais fracos. E aí na coletiva de imprensa, o Klopp, na época do Liverpool, eu falei isso porque teve a ligação, isso, o fortíssimo Guarani aqui, de uma terceira divisão. Essas coisas o Abel, não sei o quanto ele percebeu que joga contra ele. Ele podia chegar numa coletiva de vitória mais tranquilo, mas ele sempre tá com uma questão de um embate. E para mim isso joga contra ele, ao mesmo tempo foi o que lá atrás a gente gostava nele. Então a gente precisa definir se a gente gosta disso ou não. No entanto, ele não fala só com a imprensa, ele fala com o torcedor que pede o 9. E aí ele subiu o tom dele também, porque olha o que a semana de clássico não faz. A semana de clássico fez com que a gente entrasse com um time titular agora no domingo. Vai ser o time provavelmente que a gente vai enfrentar o Corinthians. Pode ter uma ou outra modificação, mas vai ser pouco. Ou seja, olha o que o clássico não faz. E o Abel, ele escolheu um caminho de engrossar essa coisa de apoia até o final e deixe para vaiar depois, justamente porque ele sabe o quanto a torcida potencializa o time e o quanto também um time que pode estar pressionado pode jogar pior, né? E o clássico ninguém quer perder. E ele reconheceu isso na entrevista. Ainda que ele flertou entre, para mim, passar o pano para a diretoria novamente. Ele não é contundente na sua pedida de reforço. Tudo bem que internamente pode ser outro papo, mas ele assume nessa coletiva que a gente já tem os camisas 9, ou seja, discordando veementemente de quem acredita e pensa diferente, tá? Então vamos começar aqui, ao invés de ir primeiro pro que o Palmeiras resolveu fazer. Veja bem, isso aqui não é um vídeo qualquer não, porque o Palmeiras não tinha como característica pegar trechos da coletiva do Abel e soltar não, tá? Não tinha. Do primeiro ao último minuto, sempre juntos. Confira na TV Palmeiras Sport Bet como foi a coletiva do patrão após a goleada de hoje. Ou seja, o Palmeiras comprou o discurso do Abel, ou seja, o clube está junto com o Abel. Antes da gente mostrar isso, esse comunicador aqui do Mesa Redonda, estou deixando os créditos, fez uma crítica dura ao Abel. Para você que está chegando no vídeo, eu vou pedir para você assistir até o final, para você não achar que eu estou compartilhando e vou concordar com tudo, e não é bem por aí. Não é bem por aí. Tem uma situação que eu concordo, mas tem algumas situações que a gente precisa lembrar aqui também. Então vamos lá, eu só vou pedir o like de vocês que estão na madrugada. Você que assistiu no outro dia, comenta aqui embaixo que horas que chegou a notificação para você. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e os créditos ao Mesa Redonda aí, beleza? Aí é o Luiz Andreoli, vamos lá. Jeito de ver o Abel, depois de uma vitória de 4-1, com essa cara horrorosa, como tivesse perdido o jogo, dando bronca e pagando em cima da imprensa. Eu acho que é o seguinte, se ele quer criticar ou pautar a imprensa, ele compra um jornal, uma televisão e pauta os seus repórteres. Eu queria saber se algum de nós vai lá e mostra para ele se é tática, como o time tem que jogar, de que jeito. Ele é um cara intragável, desculpa eu falar isso. Mostra, e o problema é que ele assiste. O que afeta o Abel na questão de mídia no geral
é que ele acompanha muito o que é dito sobre o trabalho dele. Se ele acompanhasse menos, ele não precisaria entrar tanto no embate com os jornalistas, porque ele viu os abre aspas, ele mesmo citou isso na coletiva. Então, infelizmente, por acompanhar muito do que é dito, ele se contamina com as críticas que vêm de fora. Inclusive, vocês vão perceber no que o Palmeiras postou na coletiva, é importantíssimo. Eu tenho 44 anos de televisão, já trabalhei com todos os técnicos, craques, e nunca vi um cara tão mal-humorado, que está sempre de mal com a vida, nunca vi ele comemorando uma vitória. Ele quer pautar até a torcida. Quer dizer, o cara paga e não pode vaiar? Que Quem quiser assistir o corte inteiro. Esse aqui é o trecho. Cara, desculpa, mas eu concordo com o jornalista. Não dá pro Abel pautar a torcida. Não é que ele não confia no trabalho dele, mas é que ele tá passando uma narrativa para quem vai assistir de que é importante apoiar até o fim. Mas esse apoio sempre teve, pessoal. O Abel tá trazendo um tom de apoio que nunca faltou pro time, nunca. A torcida veio começar a criticar mesmo na reta final do último Brasileiro e agora no começo desse ano. Ou seja, o Abel tá subindo um tom desnecessário porque é só corrigir a rota que a torcida volta a apoiar. É só corrigir a rota. Não é nem chegar atacante, não. É corrigir a rota da vitória. O clássico serve para isso. Bobagem é essa? É uma coisa inacreditável ele falar que todo mundo tem que aplaudir e que todo mundo tem que perguntar o que ele quer. Peraí, Abel, olha só o que você fala. Falou que ele é maior que o Klopp, deu a entender um absurdo desse, o cara que ganhou Champions League. Quem era o Abel antes de chegar aqui no Palmeiras? Esse é o ponto. Essa parte do Klopp, eu não é que eu não concorde, é que eu acho que ela é menos importante. Agora vamos pro trecho do Abel aqui, de novo da última coletiva que o Palmeiras postou o trecho. Atenção a um trecho aqui. Vamos lá, vamos tentar achar aqui no vídeo. Próximo jogo vamos ter tempo de pensar nele, sabemos que é um derby, sabemos isso tudo. A mim como treinador cabe-me e só pedir que cada um na sua função faça aquilo que tem que fazer. O treinador tem que preparar e treinar a equipa, escolher os melhores a cada jogo. Os jogadores têm que se preparar a cada dia, a cada treino e a cada jogo para estarem disponíveis para servir o 11 e servir o Palmeiras. A nossa direção tem que dirigir como tem que dirigir. E contratar, como tem que contratar. Se ele não tem coragem de falar, alguém tem que falar. E contratar, e ganhar as contratações, e reforçar o time, e melhorar os nossos processos de contratação, de compra. O torcedor palmeirense acordou, entendeu que a compra é totalmente diferente da venda. Esse é o problema que o Abel não vai falar, porque ele é profissional, ele é remunerado pelo clube, e aí isso é muito mais para o meio esportivo falar, para a imprensa, para analista, comentarista. Não é ele que vai falar isso, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Aí tem mais um trechinho aqui, vamos lá. E o que eu espero dos nossos torcedores é que apoiem do primeiro ao último segundo de forma vibrante. É Corinthians, Abel, você não precisa pedir esse apoio. Sabe por quê? Você pode colocar 10 laterais dentro de campo. É Corinthians, filho. Eu quero ganhar o Corinthians com 2 goleiros no gol, com 5 mil laterais. Esse jogo não importa. A questão é que são debates diferentes. Quando você ganha do Corinthians, o clássico é para fazer qualquer clube respirar. Tem um empate também na jogada que pra gente não é bom. Até porque o Corinthians já pontuou mais do que o Palmeiras no campeonato. Então a vitória pra gente é bom. Agora o clássico, o Abel nem precisa pedir apoio. É Palmeiras e Corinthians, não existe esse negócio de que ganhar do Corinthians pode ser ruim. Nunca será. Nunca será ruim ganhar do Corinthians. Independente de qualquer coisa. Então tem mais um trechinho aqui que é importante. Presta atenção, hein? Eu desde que cheguei ao Palmeiras, as nossas equipas sempre foram competitivas. Sempre. Sempre lutaram pelo títulos. Sempre. Que se nós de dentro não estivermos unidos, de fora não vamos levar nada. Se o Palmeiras de dentro não estiver unido, de fora não vamos levar nada. Isso é o que me preocupa. O que ele quis dizer com dentro? Só eles e os jogadores? Mano, a torcida sempre tá disposta a abraçar, Abel. Pelo amor de Deus, ó. Eu quero acreditar que ele tá falando assim, dentro, como, tipo, sociedade, como todo mundo, sabe? Mas não é na prática. Porque na última coletiva ele deixou bem claro, né? Que tem os torcedores que só apoiam depois de que o negócio dá certo. Não, cara, não. Tem muita crítica para melhorar. Hoje mesmo ele citou na coletiva, né?
para quem assistiu no domingo, ele citou os centroavantes. O torcedor palmeirense que tá desconfiado, que tá querendo uma melhoria, ele só tá querendo ver um time melhor. Não é questão de estar torcendo contra, é questão de querer ver algo melhor e saber que é possível fazer. Porque a gente não tá falando de um time que tá passando necessidade financeira, não. A gente tá falando de um time que tem condição de fazer isso. É diferente de anos atrás que a gente tá pedindo algo que não é possível ser feito. Não, dessa vez a gente tá pedindo algo que é completamente viável a se fazer. Porque a nós, desde que eu estou aqui, ninguém nos deu nada, nem vai dar. A nós ninguém nos vai dar nada. Pelo contrário. O que toda a gente quer é que o Palmeiras sangre. Isso depois depende de nós internamente, e quando falo nós, treinador, jogadores, presidente, diretor desportivo e os nossos torcedores. Volto a dizer, precisamos de união. Precisamos de união. Precisamos que os nossos torcedores em nossa casa nos apoiem. Tá vendo que ele tá meio... Assim, eu diria, pode ser que eu esteja errado. Eu diria, tá, pessoal? É diferente assim, eu sei de tudo. Não, eu acho que ele tá meio desesperado por uma questão assim. Imagina em pleno clássico a torcida reagindo contra o time. O que eu acho? Que não deve reagir contra mesmo. Eu acho que o torcedor tem que ser inteligente para saber em que momento que ele vai reivindicar sem atrapalhar o desenvolvimento. Porque para o Corinthians vai ser maravilhoso ganhar do Palmeiras numa sensação e numa hipótese de que plantou uma crise. Então, esse desespero dele de puxar, olha, nesse dia vamos todo mundo junto, é justo e porra, quem é palmeirense tem que estar com ele nesse aspecto. A questão que a gente tem que saber dividir aqui é, estamos com ele nesse aspecto. Agora, tem que lembrar o que foi a última temporada e nós temos condições de melhorar nosso processo. A gente não pode olhar para um ano tão importante quanto esse. E quando você prepara o Mundial de Clube, você está preparando melhor a Libertadores, você está preparando um time melhor para o brasileiro. E aí, Abel, desculpa, que você ganhe mais um tempinho assim, né, para a torcida dar uma... Você tem que cobrar a diretoria igual você está sendo cobrado. Mas a impressão que passa é que não é interessante para o Abel cobrar essas referências. A impressão que passa. Então esse é o choque. Isso é um... Imagina elos, se fosse elos de corrente, assim, que não se fecha nunca por conta disso. Imagina que se fosse para simbolizar uma união, esse relógio aqui, ó, ele tem uma trava, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, é como se ele não conseguisse mais travar. Porque há elos aqui, tá? Imagina que se fosse uma corrente que tá rompido. E aí o clube precisa identificar isso. Os comentários. É só olhar os comentários da publicação. O que o torcedor que paga... Não tô falando assim, não quer olhar o torcedor que fica de fora. Olha o torcedor que paga, o que ele tá pedindo. O porquê que ele tá reivindicando. O que ele tá gritando. Qual que é o pedido dele. Eu não vejo a pedida de fora, Abel. Eu vi sim em alguns momentos na internet subir o tom de que é melhor sem o Abel, é melhor, o tempo dele já deu, mas não é isso, velho. Será que é tão humilhante assim? Será que tem que ser tão humilhante assim o torcedor pedir um camisa 9 e o time entender que é da hora? É necessário? É positivo? Que talvez a chegada de 2 jogadores de um peso diferente daria uma tranquilidade? Será que eles são incapazes de entender isso? Ao invés desse esforço, depois de uma vitória contra o Guarani, eu me sinto constrangido de ver esse tom na coletiva. Gente, pelo amor de Deus, em que momento? Esquece o Abel, ó. Tenta lembrar fora o Abel. Em que momento aconteceu isso? Da gente ganhar de um exemplo, tá? De um Guarani, de um Água Santa e virar uma coletiva quase de uma palestra de uma Libertadores. Dá até entender que a gente ganhou, sei lá, de uma LDU de Quito, que a gente ganhou. Não, velho. Então esse é o ponto que a gente precisa discutir. O que está sendo reivindicado pela torcida? É besteira o que está sendo falado? Você percebeu que o assunto 9 ele quis evitar, mas o assunto 9 estava na boca da torcida na hora que saiu a escalação. É só olhar os comentários da escalação. Quando o Abel fala assim que é muito limitado esse pensamento, ele está chamando o torcedor que estava falando disso de limitado. Ou seja, é preciso uma reflexão quando se fala dessa união de que, cara, trabalha mais calado.
tenta dar menos resposta, faz com que os números falem por si só novamente. Ganha do Corinthians, ganha do São Paulo, já ganhou do Santos. Os números vão proteger o trabalho. Essa é a minha teoria. E não essa coisa de reivindicar na força contra uma imprensa esportiva que nem quando o Abel estava bem sabia reconhecer o Abel. Imagina agora. Eu mesmo agora acho que não tem sentido rasgar elogios ao Abel Ferreira, achar que ele é o melhor técnico do Brasil ou do sul-americano, porque hoje ele não é. Hoje, inclusive, falta o Palmeiras melhorar alguns processos para voltar a ser o melhor time do Brasil, porque a gente sabe hoje que não é. É só olhar para o banco de reservas que nós tínhamos hoje em disposição. Nós precisamos melhorar isso muito e urgente. Olha o nosso banco de hoje projetando um confronto contra o Porto. Olha o nosso banco de hoje projetando Libertadores, projetando o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é isso que a diretoria tem uma deficiência no entendimento, né? Uma dificuldade. A torcida está reivindicando uma coisa e eles jogam num balaio todo ali como se fosse outra. Como se fosse assim, não acredita no time, como se fosse ninguém presta. Eu, por exemplo, acho Gustavo Gomes e Murilo prestam, apesar de uma temporada abaixo. O Everton já tem que começar a pensar. Marcos Rocha, tenho todas as minhas ressalvas, mas o Mike presta. Piquerez, presta. Na medida do possível, até os reservas. Não é dos melhores, mas presta. Aníbal Moreno, presta. Richard Rios, presta. Maurício presta. Veiga presta. Estevão presta. Paulinho presta. Facundo presta. Então, peraí. Não é bem por aí. Só que o torcedor entende que com um 9 à disposição, um jogador mais característico da função, o time melhoraria muito. Passaria outro respeito. Olha só o Botafogo que foi tirar Luiz Henrique e Almada. O time não caiu? Conseguiram hoje, com o Arthurzinho, fazer a diferença? E nem vão. Você tirou duas peças fundamentais. E a gente vai perder uma peça fundamental, que é o Estevão. Então, se você já não tiver lá na frente nem o centroavante, nem o ponta, se o Palmeiras não conquistar coisas no primeiro semestre, não é no segundo que vai conquistar. Tá muito claro para mim isso. Se o Palmeiras não conseguir conquistar algo no primeiro semestre, que seria ganhar o título paulista, encaminhar um bom início de Libertadores, fazer um Mundial digno, não é no segundo semestre que a gente vai ganhar com os braços cruzados. Então acho que é isso que eles têm dificuldade de entender. Agora, pedir apoio, meu irmão, a partir do momento que essa camiseta tá em campo, você não precisa falar pra mim de apoiar. Pelo amor de Deus. Acho que até, eu tô falando por mim, mas pessoal que vai no estádio, você não precisa pedir, o cara não vai comprar ingresso pra ir lá só pra criticar. Então não existe esse papo. Quando o Palmeiras joga em campo, quando o Palmeiras está em campo é para vencer. A gente é doente para querer vitória. O palmeirense é isso. Não quero perder para time nenhum. Você não precisa vir pedir para apoiar. Não, apoio se tem para o clube. Mas é importante também que a diretoria entenda e apoie o torcedor também naquilo que ele quer ver. Você pode ver que o próprio Flamengo tem feito um esforço nesse sentido de entender caminhos. Vamos entender caminhos. É tão humilhante assim você escutar o seu torcedor, que é o seu público pagante? Será que é tão errado, é tão equivocado você descer do salto ali e vestir a sandália da humildade para entender que é esse cara que te paga, que é esse cara que paga o salário, que é esse cara que é o público pagante? Bom, eu acho que não. Eu acho que não, né? Eu acho que é possível a gente entender sim, sem precisar de tanto choque entre treinador, diretoria e torcida, tá? Porque é só mostrar boa vontade. Facundo Torres, para mim, passou no teste já, é uma contratação boa, não tô debatendo o valor. Paulinho, a gente precisa ver, e cara, o terceiro a gente vai ver sei lá quando. Então assim, o que a gente viu até agora? Facundo, passou no teste? Para mim sim. Não dá para falar que é um craque, não dá para falar que faz jus ao valor, mas é um jogador que eu acho que vai ajudar. Eu acho que vai representar bem, eu acho que vai ser útil, até porque o Abel não conseguia fazer o Dudu ser útil, então eu acredito que o Facundo ele vai conseguir mostrar isso, vai conseguir usar o Facundo bem, mas esse é o ponto. Há contratações que mudam o patamar de uma equipe, e o Palmeiras está em débito com o torcedor com essas contratações e ponto. Eu acho muito difícil, de forma geral, conhecendo a torcida como a gente conhece, não estou falando eu conheço, mas a gente aqui, quem está aqui, quem vai assistir esse vídeo, falar que sem uma resposta decente da diretoria que a gente vai conseguir
essa unidade que está se pedindo. Mas enfim, é a minha opinião, queria saber a sua. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, que é importantíssimo para o canal, tá? Não esquece de compartilhar o vídeo se curtiu o conteúdo, é também importante. Tamo junto.